Olá, eu sou a professora Márcia. Nós estamos juntos nessa disciplina de Redes Computadores 2, Ferramentas e Soluções. Vamos lá? Como você sabe quando o sinal de rede não está viajando por um cabo de rede? Geralmente, a primeira coisa que você vai ouvir é quando a rede parar de funcionar. Mas o problema é que é difícil dizer o que há de errado com essa rede. Então você vai escutar aí de usuários, né, que está sem internet ou não está conseguindo enviar um e-mail. Então esse é o primeiro sinal que um usuário te dá. Felizmente, nós temos muitas ferramentas aí que permitem que você veja o que passa por dentro dessa rede através desses cabos. Fazendo o quê? Escutando sinais. Então, para você entender melhor essas ferramentas e soluções para você aplicar na vida real, eu trouxe aqui um exemplo de uma empresa. Então, a Nestlé ganhou um contrato com a Super Bowl. A Super Bowl é um campeonato de futebol nos Estados Unidos. Então, a Nestlé é o principal fornecedor de doces e chocolates e conseguiram um contrato exclusivo para vender esses doces aí nessa Super Bowl, no campeonato. Então, com as vendas do dia e com a publicidade aí, esperam-se ganhar milhões. Só que tem um problema lá. Recentemente, a Nestlé foi afetada aí por um problema de rede, o que está atingindo a sua produção. Se eles não resolverem seus problemas, não conseguirão produzir os doces a tempo para esse campeonato. E aí vão perder o contrato. Então, nós vamos falar um pouquinho aí de Toner and Tracers. Então, eles não conseguem encontrar todos os problemas, mas é uma ferramenta aí que consegue fazer análise e detectar aí alguns problemas de redes. Então, eles podem ajudar você a descobrir aí e ser bastante útil aí para resolver esses pequenos entrelaços aí, problemas que você pode encontrar na sua rede. Então, alguns problemas em potencial nesse quadro aqui que eu estou te mostrando. Pode ser cabo quebrado, conectores ruins, conectores mal conectados, proximidade de um cabo de energia, cabo muito longo, o tipo errado de cabo. Então, você vai saber qual deles o Toner Tracer pode detectar ou não nesses problemas aí. Então, um testador Toner Trace pode verificar um sinal. Então, como vimos anteriormente, podemos usar um testador de cabo para verificar sinais de vidas de elétrons. O Toner Trace envia um sinal ao longo desse cabo e se você o encaixou no mesmo cabo, o aparelho Tracer vai captar esse sinal do elétron. Então, o sinal que viaja no seu cabo de rede são elétrons que podem ser detectados através dessa ferramenta Toner Trace. Se o Trace não puder captar o sinal nesse cabo aí, o que quer dizer? Quer dizer que o cabo está quebrado, tá? Então ele está rompido. Ele só consegue escutar o sinal se o cabo está contínuo. Tudo bem? Mas não consegue verificar a qualidade. Então, ele consegue escutar o sinal, mas ele não sabe a qualidade desse sinal. Então, se houver um fio conectado passando por todo o cabo, então o aparelho Trace será capaz de captar esse sinal ao longo de todo o comprimento dele. O problema é que ele não vai dizer para você a qualidade desse sinal ou a velocidade que esses elétrons se movem. Tudo que ele pode fazer é verificar o sinal, se ele é contínuo ou não. Somente isso que ele faz. Então, nesse exemplo aí, ele mostra aí esses elétrons, né, durante todo o fio passando. Ele consegue verificar isso. Caso ele esteja rompido, ele não escuta também. Então, um exercício aqui com os probleminhas para você responder. Isso vai estar lá nas nossas atividades. Então, seu trabalho é fingir que você é um Toner Trace e imaginar que está enfrentando alguns problemas aí. Vamos lá? Se o cabo estiver plugado errado, o Toner Trace vai conseguir resolver? Sim. Então, se você encaixar o aparelho Trace no mesmo fio corretamente, ele vai conseguir encontrar o plug correto. Então, o legal do Toner Trace também, por exemplo, você tem um rack com vários fios e tem um fiozinho solto ali na sua sala. E você quer encontrar em qual localidade nesse rack esse fio está chegando, em qual ponto. Então, se você conectar na ponta desse fio na sua sala e tentar localizar lá no seu rack, ele é capaz de te ajudar a localizar em qual posição ele está, porque ele escuta os elétrons.
Se o cabo está conectado inapropriadamente, ele vai conseguir? Você consegue rastrear o fio de um cabo e encontrar o fio corretamente e consertá-lo. Então, você consegue escutar os elétrons que estão correndo nesse fio. Então, o Torrent Trace consegue fazer esse trabalho para você. Quando um cabo é maior que 100 metros, então em redes computadores uns, vocês viram que um cabo de rede, ele não pode ser maior que 100 metros, senão ele começa a perder qualidade. Não é que ele não funcione 100%, não funcione, ele não funciona 100%, então ele perde qualidade, velocidade. O Torrent Trace, ele não consegue detectar se o cabo ele tem mais de 100 metros, ele não consegue detectar velocidade ou qualidades, tudo bem? Algumas perguntas que vocês podem fazer aí para o seu professor mediador. Então, o testador Torrent Trace pode encontrar um cabo que está muito longo? Que sinais um toner pode enviar? Um aparelho Trace precisa tocar um cabo para ouvir o sinal apitando? Então, algumas perguntas que podem ter e vocês podem perguntar diretamente para o seu professor. Mas eu posso responder a última aqui. Então, o Torrent Trace precisa tocar um cabo para ouvir o sinal apitando? Sim, ele tem que chegar perto para escutar o elétron. Se o aparelho estiver longe, claro que ele não vai escutar. Multímetro é uma ferramenta muito útil aí, que pode te mostrar voltagem, resistência ao longo do seu cabo. Para você usar, você tem que girar o seletor do multímetro para você verificar o que você quer medir. Nós temos aí dois modelos, um digital e um analógico. O analógico não é mais utilizado, tá? Então, o digital ele te mostra os valores de resistência, voltagem, então amperagem, então ele tem vários tipos, consegue fazer vários tipos de medição aí. E para você fazer essa medição, você utiliza essas agulhas aí, ok? Então, para fazer a leitura, você usa a tela do multímetro. O multímetro você consegue verificar a resistência da rede, ou seja, o que realmente torna o multímetro útil numa rede é a capacidade de medir a resistência ao longo do seu cabo. Isso é algo que um toner trace não consegue fazer. Então, o que é resistência? E qual seria o efeito dela numa rede de computadores? Então, a resistência seria a dificuldade dos elétrons passarem no fio. Então, se ele tiver muita resistência, você perde qualidade e velocidade. A resistência é medida em ohms, ou HMS, que é representado pela letra ômega. Quanto maior o número de ohms, mais difícil o elétron de se mover. Então, quanto maior, né, essa resistência, mais difícil é o tráfego da sua rede. Então, nesse exemplo aqui que nós temos no slide, ele está marcando zero, ou seja, ele tem uma baixa resistência. Então, ali ele está mostrando até infinito. Se tiver 100, 1K, muita resistência. Então, tem que verificar qual que é o problema na sua rede. Então, essa letrinha ali embaixo, ômega, é a resistência da rede. Baixa ou alta? Então, quando a resistência é baixa? Quando o cabo tem baixa resistência, significa que é fácil para os elétrons passarem pelo condutor. Então, ele tem poucos obstáculos. Que obstáculos seriam esses? Água, eletricidade, alguma mesa em cima do cabo. Então, quando você verifica uma alta resistência, você tem que percorrer o cabo e ver o que está acontecendo. Como ele tem que ser menor que 100 metros, não é difícil de verificar, correto? Quando a resistência é alta. Então, quando o cabo tem resistência alta, quer dizer que tem algo impedindo a passagem desses elétrons, ou até o rompimento desse cabo. Então quando está muito alto, quer dizer que rompeu praticamente. E se tem uma resistência média, tem algo acontecendo, ou é uma mesa, ou é água, ou é energia. Então, a energia não pode estar perto de um cabo de rede, porque ele acaba influenciando nos elétrons. Um outro exercício bem legal que dá para fazer aí, só para a gente verificar se você entendeu o que é resistência. A gente tem um fio realmente longo, um fio grosso, um fio partido, um fio curto. E ali nós temos o nosso multímetro com vários valores de resistência. Então, a gente tem no infinito, nós temos ali a 100
e 100 ohms, né, e 2 zeros. Quando é baixa resistência, quer dizer que os elétrons estão fluindo muito bem. Então, a gente pode colocar que um fio curto, ele tem baixa resistência, não tem nada impedindo, então, baixa resistência. O fio grosso também baixa resistência, os elétrons conseguem fluir normalmente. Quando é muito longo, nós temos aí o quê? Uma alta resistência, né? A gente pode marcar ali no 100. E um fio rompido, muita resistência. Então, seria ali o valor de infinito, a primeira opção. Um outro exemplo, para você sentir um multímetro e fazer os testes, né? O multímetro consegue te auxiliar nesse problema quando um cabo é maior que 100 metros? Sim ou não? Um ruído num cabo produzido por energia, né? Perda de conector, cabo simples e curto. O multímetro consegue te auxiliar? Um conector que está mal conectado, o multímetro consegue te auxiliar? Então, quando você tem um cabo maior que 100 metros, o multímetro consegue, e um conector mal conectado também. Quando tem ruído, né, ou perda de conexão do conector, um cabo simples, o multímetro não vai mostrar ruídos para você. Esse que é o problema de resistência. Ele só mostra a resistência, né? Então, quando é 100 metros, ele pode te auxiliar para verificar se tem alta resistência ou não. Um conector mal conectado, você usa a resistência para verificar a continuidade, né? Como um testador de cabo, mas com uma leitura em vez de um som. Já um ruído no cabo, ele não mostra ruídos. A gente usa outra ferramenta para isso. Então, esse é o multímetro, né? Ele te mostra voltagem, resistência, amperagem, várias outras opções de medição. Então, o que mais ele mede? Você pode dar uma pesquisada aí. Temos uma outra pergunta bem legal que vai trabalhar diretamente nessa parte de infraestrutura, né? O que é voltagem CA e CD, né? Corrente alternada e corrente direta. Então, o que é corrente? A grande diferença entre multímetros digitais e analógicos? O multímetro é usado tanto assim pelas pessoas na área de rede, será? Diferença entre multímetro e voltímetro existe? Então, aqui tem algumas respostas que vocês podem verificar aí na parte teórica. Uma outra ferramenta é o osciloscópio, que mostra mudanças de voltagem. Então, o osciloscópio é outra ferramenta muito útil para consertar cabos de redes ou redes. Ele mostra a mudança de voltagem em um fio ao longo de um período de tempo, medido em milésimos de segundo. Então, para você utilizar, existe um pouquinho de treinamento, mas nós vamos ter esse treinamento no nosso curso. Aqui tem um exemplo de leitura do osciloscópio, mostrando as mudanças de voltagem ao longo do cabo. Os altos e baixos, né, esses quadradinhos que vocês estão vendo aí, ele corresponde a alta e baixa voltagem. Você consegue analisar as alterações de voltagem, então ele te fornece informações importantes para resolver esses problemas aí. Voltagem, então, é uma pressão elétrica exercido aí ao seu fio. Então, em termos simples, é a pressão que ele faz em cima dos elétrons para eles fluírem. Então, é a pressão sentida pelos elétrons. Pense na voltagem como uma força que move esses elétrons em um circuito. E resistência é algo que impede, desacelera esses elétrons. Então, quando a gente se compara o fluxo de elétron com o fluxo de água saindo de uma mangueira, a voltagem é a pressão dessa água saindo da torneira e a resistência é a largura dessa mangueira. Então, se você tem a mangueira e aperta ela, você está exercendo uma alta resistência. Então, diminuindo a pressão. Se você abre a mão e libera essa pressão, os elétrons começam a fluir melhor. Caso você não tenha entendido bem essa explicação, procure o professor mediador para ele te explicar um pouco melhor. Mas eu acho que essa explicação da mangueira é bem simples e dá para entender a relação da pressão e da resistência nos elétrons. Mas como isso pode resolver meus problemas, professora? Como vimos, o osciloscópio permite ver as mudanças de voltagem, alta ou baixa. Então, o sinal em um cabo de rede é a alteração dessas voltagens com o passar do tempo. Significa que um osciloscópio
efetivamente permite ver o sinal da sua rede. E o mais importante, eles nos permitem ver como o sinal de rede é claro e distinto. Ou se há algum problema, né, alguma voltagem estranha alterando esse sinal, causando problema na rede. Nós chamamos de voltagem estranha de barulho, não? Seria o barulho ou ruído. Aqui a gente tem duas figurinhas, um sinal claro, onde te mostra o sinal alto e baixo, e um ruído. Então o osciloscópio ele consegue detectar ruído na sua rede. Tá vendo a diferença da leitura do sinal? De onde vêm esses ruídos? Então, barulhos e ruídos são sinais indesejados nos seus cabos. Eles vêm de muitas fontes diferentes de energia eletrônica. Muitas coisas que usam eletricidade liberam energia eletromagnética, especialmente em coisas elétricas que se movem ou que possuem partes motoras. Então, se você passar um cabo de rede perto da sua máquina de lavar, ele tem ali os motores com ímãs. Então, ele tem sinais eletromagnéticos, né, que ele vai alterar o seu sinal no cabo de rede. Quem faz o quê? Então, um outro exercício para você relacionar o que criam ruídos em cabo de redes, né, com a forma com que elas vão afetar isso. Um aterramento ruim, né? Que tipo de ruído? Interferência de frequência de rádio, cabos misturados, conectores ruins, vibração física e motor elétrico. Então, é só para você relacionar. Então, um aterramento ruim. Então, ele causa ruído na voltagem. A interferência de frequência de rádio. Ele, quando faz a transmissão de ondas, né, ele causa uma transmissão de energia eletromagnética. Uns cabos misturados, então ele causa ruído quando um cabo encosta no outro. Conector ruim, então quando você não tem um plug correto, ou fez a conexão correta do seu RJ45 no seu cabo, ele causa ruído. Vibrações físicas, quando move os cabos aí. E motores elétricos. Esses motores eles têm ímãs, aí eles causam esses ruídos também. Então, em lavanderias não é bom passar cabos de redes por causa dos motores. Onde tem motor, onde tem calor, né, na cozinha, em cima do fogão, perto de aparelhos de ar-condicionado. Então, evitar esses locais aí. Um outro exercício. Escreva o próximo, essas telas aí, né, do osciloscópio, qual tipo de sinal você acha que a linha verde representa? Se ela é normal e qual é o problema que ele apresenta. Então, a linha reta, aí tem uma linha ali, sinal alto e baixo, tem aquele sinal que é um ruído, e um sinal bem pequenininho de alto e baixo. O que você acha? Quando o sinal está constante, quer dizer que não tem sinal, ou o cabo está quebrado, não está conectado. Um sinal normal, né, nessa segunda figura, representa que os dados correspondem à voltagem alta e baixa. Aquele sinal, a terceira figura é um ruído, então ele está próximo de alguma energia, de motor, alguma coisa está causando esse ruído. E ali é um sinal real, mas o nível de voltagem é muito reduzido. Então, um cabo pode ser um cabo comprido. Então, esse sinal de forma diminuída, ele mostra que o cabo está funcionando, mas como ele é muito comprido, né, ele está afetando aí a voltagem da rede do cabo. Uma outra ferramenta é o analisador lógico, também usa voltagem. Então, como osciloscópio, o analisador ele faz análise dos níveis de alteração de voltagem ao longo do tempo. Geralmente, o osciloscópio de alta tecnologia já possui o analisador, mas você pode comprar ele separado também. Tem uma diferença entre eles. O analisador, ele verifica os números binários, em vez de sinais, ler a voltagem atual do cabo. Então, quando o nível é alto, é 1. Quando é baixo, é 0. Então, são números binários da sua rede. Quando você usa esse analisador, né, você consegue detectar mensagens na sua rede, que tipos de mensagens estão sendo feitas, então dá para fazer uma leitura em binário dos textos. As mudanças de voltagem representam dados no formato de binários, então ele permite que você veja os streams, ou a transmissão dos dados lógicos. Então você consegue ler as mensagens aí da sua rede.
Então, um exercício aqui para a gente verificar a diferença do osciloscópio e do analisador. Então, você tem que falar, olhando a tela, o que é analisador e o que é osciloscópio. Então, só vamos revisar. Essa primeira figura é a linha contínua. Então, o osciloscópio e o analisador, ele mostram essa linha contínua, os dois, ok? Então, quando não tem nenhum sinal, os dois mostram. Tá vendo esse sinal, essa leitura, né, voltagem alta e baixa? Ele consegue, o osciloscópio ou o analisador lógico consegue fazer essa leitura, né? Mas ele vê um nível lógico de voltagem alta, então o analisador consegue fazer essa leitura de binários, zeros e 1. Esse ruído, somente o osciloscópio consegue fazer essa leitura. E quando o sinal está muito baixo, ou quando é um cabo comprido, somente o osciloscópio. Por quê? Para o analisador, como ele só vê 0 e 1, para ele vai ser tudo 0. Ele não consegue fazer a leitura. Sinta-se um analisador. Então, sua tarefa é fingir que você é o analisador e verificar a leitura desse sinal. Como eu falei anteriormente, o analisador ele verifica zeros e uns. Então, quando o nível está alto, é 1. Quando está baixo, é 0. Então, vamos lá? Então, o analisador, quando está em cima, é 1. Quando está embaixo, é 0. Ok? Então, quando ele está aqui, ó, vamos usar um exemplo. Ele está descendo e pegou o meio do quadrado, professor. Ele está descendo, quer dizer que ele, quando ele está aqui para descer, ele é 0. Ele não consegue fazer uma leitura meio termo, entenderam? Ele só consegue fazer uma leitura inteira. Mas a gente pode adotar que quando ele está descendo é 0 e quando está subindo é 1. Então, ele fez a leitura 0, 0 e quando está aqui já subindo é 1. 1, desceu, 0. Tudo bem? Quando está abaixo do sinal, lembra que eu falei? É tudo 0. Quando ele vai ser útil para você? Quando você precisar verificar os sinais aí, né? Detectar os problemas que estão ocorrendo diariamente. Se você já consegue detectar visualmente, talvez você não necessite dessa ferramenta, mas quando você encontra né, diariamente, semanalmente, os mesmos problemas, você tem que começar a investigar e você usa essas ferramentas aí. Qual que é a melhor para você? Então, depende do que você necessita. Geralmente, alguém de infraestrutura utiliza bastante o Toner Trace para localizar os cabos. Você vê geralmente racks aí muito bagunçados. Você quer encontrar cabos, você usa o Toner Trace. Você tem muito cabo na sua empresa, onde você está trabalhando e quer fazer uma análise de ruído para ver onde está o problema, você não sabe o que tem atrás da parede, acha que é ali, você pode usar um osciloscópio para isso. Tem um analisador LAN que combina várias funções aí, tanto o osciloscópio, o analisador, então ele é bastante utilizado aí para o pessoal de infraestrutura. Então, o analisador LAN ele vai entender o tráfego da sua rede, ele lê voltagem, converte 1 e zeros. Então, ele completo aí o analisador LAN. Então, ele começa lendo as mudanças de voltagem ao longo do tempo e converte esses sinais em 1 e zeros. E aí ele consegue detectar os formatos de frames. E dentro desses frames aí, são transmitidos para uma página web, né? E aí ele consegue fazer a leitura dos dados que estão na sua rede. Então, ele é bem importante aí para o pessoal de infraestruturas. Algumas perguntas para vocês fazerem uma revisão, tá? E um outro exercício aqui simples, só para verificar se vocês entenderam sobre ferramentas, né, e soluções aí. Então, tem o analisador de LAN, Toner Trace, osciloscópio, multímetro e o analisador lógico. O que faz o quê? Tentem realizar os exercícios para irem para as atividades. Obrigada, tenha uma boa semana.